Olá, a paz do Senhor Jesus. Dirijo-me às crianças, intermediários, adolescentes e também aos pais e professores. Vamos falar hoje sobre a parábola do fermento, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33. Jesus falou assim: o reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que tudo se espalhe por toda a massa. Vocês já viram alguém fazendo bolo ou pão? A pessoa usa muita farinha de trigo e coloca apenas um pouquinho de fermento. Será por quê? Porque só um pouquinho de fermento é suficiente para fazer toda a massa crescer. Mas será que o fermento dá sabor ao bolo ou ao pão? Não, o fermento só faz a massa crescer, ou seja, só dá aparência. Vejam, nesta parábola tão curtinha, Jesus queria nos ensinar algo muito importante. Jesus contou que uma mulher colocou o fermento nas 3 medidas de farinha. Isso só parece ser algo bom, mas não é. Vamos ver por quê? Naquela época, as pessoas tinham o costume de fazer o pão asmo, isto é, sem fermento. Este pão não ficava tão bonito, mas era um alimento forte que sustentava. O fermento fazia o pão ficar bonito, grande, mas não trazia o mesmo sustento do pão asmo. O pão com fermento só tinha aparência. Então, qual é maior? O pão com fermento ou o pão sem fermento? O pão com fermento é maior, porque faz crescer a massa, mas é só a aparência. O pão sem fermento é a figura do Senhor Jesus. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Jesus quis nos ensinar que o pão sem fermento é muito melhor. É melhor porque não tem mistura, é puro. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra de Deus, que não precisa de mistura. Ela é revelada aos nossos corações através do Espírito Santo. Jesus é o alimento forte para a nossa alma nesta hora. Jesus foi enviado por Deus Pai e Ele nos deixou o seu Espírito Santo para nos dirigir aqui neste mundo. Viram? Jesus queria ensinar que as 3 medidas de farinha bastavam. Não era preciso acrescentar fermento. O que recebemos de Deus Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo é o que faz bem e fortalece o nosso coração e toda a nossa vida. Não precisamos do fermento, que representa os ensinos que não vêm de Deus, que não estão na Bíblia. Você que tem aprendido a palavra de Deus, o ensino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cuide bem para que o pecado, a mentira e o engano jamais tenham lugar na sua vida. Lembre-se, tudo isso é fermento e não vem de Deus, mas do homem. Vamos nos alimentar todos os dias do pão da vida, que é Jesus. Esse é o alimento que nos fortalece para a caminhada rumo à eternidade. Somente Jesus deverá ter lugar em nosso coração. Aleluia! Até a próxima! A paz do Senhor Jesus!